Olá para você que passa a nos acompanhar agora para a meditação da Palavra de Deus. Eu convido você a estar conosco, de preferência com uma Bíblia na mão, examinando os textos, porque é isso que é obrigação de cada um de nós, examinar aquilo que nos ensinam, de acordo com a Palavra do Senhor. O texto da mensagem, o título da mensagem de hoje é Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. A gente precisa ter consciência, não precisa muito, né? Para perceber que o mundo está muito estranho. O mundo está inquieto, está uma convulsão. A gente sempre esteve, né? Mas atualmente está demais. Está forte. O mundo está se convulsionando. Essa é a palavra, né? Está se convulsionando. Até a natureza, né? Interessante que tem um versículo na Bíblia que até a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Que coisa interessante, né? Então, a gente olha para o mundo, as notícias, né? A gente vê as notícias no dia a dia, elas despertam ansiedade, medo, o que vem pela frente, o que vai ser o amanhã. Então, o mundo está caótico. A terra está sendo abalada, amados. A Terra passou por vários... não estou falando abalo sísmico, estou falando de abalo total, de valores, de princípios, acima de tudo de Deus, falta de Deus, porque o problema da humanidade não é crise econômica, não é crise que os homens falam, financeira, etc., política. Não, a crise do mundo principal é a falta de Deus, é a falta da palavra dele, e o mundo está se convulsionando por causa disso, e enquanto a humanidade não perceber isso, o desastre é certo. A gente sabe para onde caminha isso, nós que conhecemos a palavra do Senhor, sabemos para onde o mundo está caminhando. E o Senhor tem avisado aos seus servos ultimamente, né? Não estou falando somente da palavra, não. Eu estou falando de que profetas do Senhor têm avisado. Preparem-se, a terra vai ser abalada. Sistemas religiosos serão abalados. A gente já está vendo isso um pouquinho no Brasil. Vocês não viram nada. Então a gente vai ver coisas assim acontecendo. Então, esse abalo, por que o Senhor falando de abalo, que a terra vai ser abalada? Porque tudo que foi construído sem Deus, não fica de pé. Vide a Torre de Babel. Tudo que foi construído sem Deus não ficará de pé. O homem pode até tentar, ele tenta, né? Mas não existe chão seguro sem Deus. Não adianta, não existe chão seguro fora de Deus. E esse barulho que Deus permite que aconteça com uma intensidade muito forte, como terremoto, né? Como é um terremoto do nível 7, 8. Esse terremoto vai abalar o mundo para que o mundo desperte enquanto é tempo de buscar ao Senhor. É como se o Senhor estivesse falando: acorda, você que está dormindo. Acorda, você que se faz de cristão, mas você não é, porque eu não te conheço. Acorda, por quê? Então o Senhor permite esse abalo para que o mundo ele tentando chamar atenção. Pois o Criador do universo, amados, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele está aguardando que o ego humano, o orgulho humano, a soberba humana diminua o suficiente para ouvir a sua voz. Porque o que a gente está mais vendo neste mundo é o orgulho, soberba, presunção demoníaca. Tem um texto em Apocalipse que é um convite que está retumbando e vai retumbar agora muito forte, espiritualmente falando. Apocalipse 3:20 diz assim, Jesus, né, na revelação para João, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Isso não é apenas que dizer que ele está na porta de voltar. Não, ele está na porta do nosso coração, do teu coração que está me ouvindo. Ele está na porta e ele bate. E ele continua: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém, é condicional. Jesus não vai arrombar a porta de ninguém. Jesus não arrombou a porta do meu coração para entrar. Eu é que tive que entender
Eu tive que me humilhar daquilo que eu presumia ser a verdade, daquilo que eu presumia ser que agradava a Ele. Eu tive que me humilhar. Então, quando eu abri a porta, Ele entrou. E é isso que ele fala nesse texto. Eu que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então abrir a porta é você que tem que abrir. Sou eu que tive que abrir. Não foi meu marido por mim. Ninguém vai abrir a porta do seu coração por você. É você que tem que abrir, é você que tem que ouvir a voz do Senhor. E esse apelo está retumbando nas circunstâncias deste mundo hoje. Eu te aviso isso. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso não está falando de comida apenas. Está falando de comunhão. Está falando de ser um com ele. Ele bate a porta usando as circunstâncias e chama por meio da sua palavra. O que ele quer? Comunhão. Porque o homem não estava em comunhão com Deus. Antes de Jesus entrar na minha vida, eu não tinha comunhão com Deus. Eu podia ter Deus na minha boca, mas o Senhor não me conhecia. Mas quando eu abri a porta, eu passei a ser conhecida dele. Aleluias. Como eu conheço, agora eu também sou conhecida. Isso é maravilhoso. O que ele quer de nós é obediência. É submissão ao Criador que fala. E quando ele fala, a palavra dele tem poder. E é isso que eu e você temos que entender. Enquanto a gente não entender isso, a gente está num parafuso para o inferno. Ele quer obediência porque ele quer o bem, o não o mal. Ele quer nos dar uma esperança e um futuro, como está profetizado na palavra. Porque ele sabe os planos que ele tem para nós. Uma coisa que nós temos que ter consciência, amados. Uma coisa que eu chamo a atenção tua. Que nós precisamos ter consciência de que fazemos parte de uma história muito maior. Muito maior, mas muito maior do que essa nossa existência aqui. Ela está num plano eterno. Ela está num plano fora da nossa dimensão. E por toda a Bíblia, amados, Deus mostra isso, que Ele tem um propósito eterno e permanente para nós. Eterno e permanente, que não se resume a essa existência. Essa existência chamada tempo, o tempo que a gente está vivendo debaixo de um tempo, está fora dessa dimensão. Mas é o tempo que eu e você temos que dizer para o Senhor o que nós queremos. Né? Por toda a Bíblia, Deus chama o homem a ouvir a sua voz e viver. Mas o homem não estava vivo? Não, o homem está morto. E a gente tem que entender, nas últimas palavras minhas lá para trás, eu tenho falado sobre isso ultimamente, sobre o pecado, o que é o pecado, porque quem é Jesus, quem que ele fez. Então, veja as palavras, faça as ligações, porque a palavra de Deus não se resume a você ler um versículo e se prender a ele. Você precisa aprender a casar os pensamentos bíblicos, a fechar a sincronia do pensamento de Deus, a simetria do pensamento de Deus é maravilhosa. E quando você entende a palavra do Senhor, você entende que Ele tem um plano maior, perfeito, que está fora dessa dimensão. Isaías capítulo 45, versículo 18, gosto muito desse texto, sempre cito ele porque revela o coração de Deus. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Algumas versões dizem que não a criou para ser vazia, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluias. Então a terra, Deus está falando, eu fiz a terra, eu a formei para ela ser habitada. E mais do que ser habitada, ela ser cheia do conhecimento de Deus. Foi isso que Adão pecou. Quando ele desobedeceu a Deus, ele resolveu ter o conhecimento do bem e do mal e não o conhecimento de Deus que estava na árvore da vida. E hoje essa escolha está comigo e com você. Hoje, nesse tempo, enquanto o ar está entrando, o oxigênio está entrando nas suas narinas, é o tempo de você dizer, eu entendi, meu Deus. É o tempo, é agora. Não espere o amanhã, porque você não sabe como será o amanhã.
Abacuque, capítulo 2, profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluias, aleluias para sempre. Você sabe o que é a terra ser cheia do conhecimento de Deus? Você sabe por que a natureza está gemendo? Você sabe por quê? Porque a natureza, ela quer o som de Deus. Ela quer a glória dele, que foi perdida quando o homem caiu. A natureza vai sacudir. Quando a igreja for tirada da terra, então a humanidade não sabe o que é uma natureza tremer. O aviso continua. O Senhor, através das circunstâncias, através do abalo, Ele continua dizendo: é tempo de buscar ao Senhor enquanto você pode achar. É tempo. E para nós que já conhecemos, é tempo de estarmos firmes, como eu tenho falado na minha palavra para vocês da igreja aqui. Firmes, constantes e abundantes. E assim permanecer firmes na presença de Deus. Como Jesus alertou em Lucas capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Que palavra! Porque no mundo abalado, amados, no mundo que não há mais valores, a gente vê coisas que a gente não acredita que possa acontecer isso, que o ser humano possa fazer isso com o outro. Você sabia, eu estava até essa semana conversando com o Alex Cabia sobre as crianças e tal, o cuidado que tem que ter. Saiu um relatório que no último ano, 90 mil crianças desapareceram no Brasil. 90 mil crianças. Todos os dias tem crianças sumindo. Não queira imaginar para quê. E tem adultos também. Mas eu fiquei chocada com o número de crianças. Porque a gente estava educando a Laurinha em algumas coisas, para ela andar sempre perto da gente, debaixo do nosso olhar. Expliquei para ela, cuidado, que tem gente que não é boa, a gente que é má. E a gente não sabe quem é quem. Então, diante de um mundo abalado, amados, só permanece de pé quem está firmado na rocha. Quem está obedecendo ao Senhor, vigiando. Não está como uma pessoa insensata, que não sabe discernir o tempo que está vivendo. Você precisa saber o tempo que você está vivendo. Precisa estar firmado na rocha, e a rocha é Cristo. A rocha não é uma igreja, denominação. A rocha não é uma pessoa humana, mas é Jesus Cristo, homem, que morreu por você, ressuscitou por nós e está vivo, aguardando o tempo de voltar. E o reino dele é inabalável. E quem está nele permanecerá para sempre também com ele. Então o mundo, para mim, para você que crê, para você que crê verdadeiramente, que está firmado nessa rocha, o mundo pode estar instável. Mas para nós que cremos, que compreendemos a palavra do Senhor, a gente está estável e seguros. Amém, igreja? Nós estamos estáveis e seguros. Porque a gente sabe que tudo, absolutamente tudo, caminha para o alvo proposto por Deus na sua palavra. E um detalhe, um detalhe que vale ouro, né? A vida, a morte e a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus é um registro no meio da história humana, de como será o final dessa história. Ou melhor, como será a sequência na eternidade. Como será a sequência na eternidade. A Laurinha está lá fora com alguém? Então, creia. Eu só quero dizer isso para afirmar isso para você, creia. Há algo maior
do que tudo que nós vemos e vivenciamos neste mundo, amado. Esse mundo tem coisas bonitas, tem coisas belas, que está sendo destruído pelo homem. Mas você imagine o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagine o que Deus tem preparado para quem o ama, para quem o obedece. Creia. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Aleluias. Mas agora é o tempo. Agora é o tempo da salvação. Não haverá salvação na eternidade. Depois que a pessoa morre aqui, acabou. Fechou a porta. Quem fechou a porta? Deus? Não. Você. Então é tempo agora. É durante a nossa existência aqui que será definido o nosso destino eterno. E cada um, como eu tenho ministrado, será julgado segundo o caminho que estava. Não é segundo o seu comportamento apenas. É segundo o caminho. Você tem que prestar muita atenção nisso. Cada um será julgado segundo o caminho que estava. Como assim, pastora? Jesus fala isso em Mateus 7, a gente já tem explicado isso nas últimas ministrações, e eu convido você, em nome de Jesus, a abrir. Se você quer sequência de estudos, eu costumo dar os estudos em sequência para fechar os pensamentos, para você entender. Então, me siga, se inscreva no meu canal do YouTube. Meu canal é recente, então se inscreva, ajude a proclamar a palavra, comente lá, entre lá. O meu objetivo é que essa palavra, a verdadeiro ensino que vem do coração do Pai, possa invadir os corações, corrigindo veredas tortuosas, corrigindo entendimentos errados. Se inscreva no meu canal, Ana Gasparotto, tem lá todas as palavras, tem vários temas já. Desde que meu esposo faleceu, eu passei a publicar essas palavras para que, continuando o ministério, porque ele queria sempre que eu fizesse isso. Enquanto ele estava vivo, era ele a prioridade, mas agora eu sigo na mesma ordem, tá? Então, só existe dois caminhos. Você e eu, né? Nascemos no caminho aberto por Adão. O caminho da desobediência, o caminho de destituídos da glória, o caminho largo a porta larga que conduz ao caminho largo que conduz à perdição eterna. Mas aleluias que Jesus veio e abriu a porta para que você saia desse caminho. Então está no livre-arbítrio do homem, está na vontade do homem decidir entrar ou não pela porta que ele abriu. A porta estreita. Quem entrar pela porta, o que significa entrar pela porta estreita? É o novo nascimento que Jesus falou, é nascer de novo, não é nascer fisicamente, não é um novo nascimento físico, é um nascimento espiritual, porque eu estava morta espiritualmente para Deus, viva fisicamente, mas morta espiritualmente para Deus. E se eu partisse daqui desta forma, eu estaria perdida para sempre. Mas louvado seja o Senhor, que um dia alguém pregou para mim. Um dia o meu coração também se rendeu, né? E eu me humilhei diante do Senhor e entrei pela porta estreita e passei a seguir o caminho da vida eterna, que é o nascimento espiritual. Então você, durante a tua existência, você nasceu fisicamente, você passou uma vez na olaria de Deus, nasceu fisicamente porque Deus te formou no ventre da mãe. Isso é uma obra que Deus continua fazendo dia a dia. Mas aí eu passei a segunda vez na olaria, quando eu nasci de novo, porque o Senhor fez tudo novo. Nova criatura sou, as coisas velhas passaram e tudo, absolutamente tudo se fez novo. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer obrigada, meu Senhor. Então a realidade, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, é que durante a sua existência aqui nesta terra, é preciso romper com a geração de Adão. É isso que Jesus quis dizer, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por mim, por amor de mim. Ele não está falando para deixar família, era uma linguagem parabólica. Ele estava dizendo, vocês precisam romper com a geração de vocês, que vem de Adão. É preciso romper com a geração. Como, pastora? Crendo na palavra. Crendo no Evangelho de Cristo Jesus, o verbo que se fez carne. Pois ele... O Evangelho de Cristo é o poder de Deus, como Paulo diz em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Aninha colocou um louvor aqui no começo, que ela não queria, porque era um louvor infantil, mas é um louvor lindo. E foi o Senhor que falou para ela ministrar esse louvor.
Ela insistiu que não, mas o Senhor fez, eu vou colocar, né? A gente viu aqui hoje na igreja que o Senhor fez. E é interessante a letra. Eu peguei a letra aqui porque é bem isso mesmo. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu as nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale é tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, Ele é tão grande, Ele é alto, tão alto, Ele é fundo, tão profundo, Ele é maior que o mundo, mas Ele cabe aqui dentro. Cabe dentro de você, aleluias. Ele cabe no coração de todo aquele que se entrega ao Salvador. Aleluias. O amor de Deus cabe dentro de nós. O amor de Deus não é sentimental, eu sempre vou falar isso. O amor de Deus não é sentimental. O amor de Deus é a palavra, por isso que a gente tem que prestar atenção no que ele fala. Adão não prestou atenção e a ruína veio. O mundo está um caos caótico porque não quer saber de Deus, muito menos da sua palavra. E não me diga, viu? Porque escândalos vão vir aí, por aí, viu? Não me diga, eu não vou para a igreja, tá vendo? Olha aí, ó. Cuidado com isso, viu? Você vai ouvir um monte de escândalos agora com relação a igrejas. Eu estou no corpo de Cristo por causa de Cristo, não por causa de um homem, de ninguém, de nenhum líder. Eu estou no corpo de Cristo por causa de Cristo, e você tem que entender essas coisas. A palavra de Deus, inclusive, diz que importa que venham os escândalos para mostrar quem é quem. Importa, mas ai daquele pelo meio do qual os escândalos vêm. Ai daquele. Então, meu irmão, não tem essa. Porque eu não vou para a igreja porque na igreja é um monte de hipócrita. Eu já pensava assim e fui corrigida pelo Senhor. Aquele que conheceu a Cristo tem que obedecê-lo. Eu sempre digo, se Jesus verdadeiramente é o meu Senhor, faz toda a diferença. Porque quando eu não entendia isso, eu ficava com essas linguagens aí. Mas quando eu entendi que Jesus, ele precisa ser o meu Senhor e não a minha vontade, eu estou aqui, eu ministro aqui, estou com vocês, chova ou não chova, para a gente poder andar juntos, debaixo do olhar e da mão poderosa nos guiando. E a gente precisa entender essas coisas. Precisa entender essas coisas. É fundamental compreender essas coisas à luz da palavra, não segundo concepções humanas, diabólicas até. Tem muito joio infiltrado no meio das igrejas, porque as igrejas, denominações, permitiram isso. Como Israel, que está na Bíblia, e é um exemplo, um mau exemplo para nós, que a gente não seguisse, de não dar ouvidos ao Senhor, de andar segundo as presunções do coração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 6, diz assim, olha só. 2 Coríntios 4, 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus desse século? Interessante que a Bíblia ela é clara. Quando o entendimento da gente abre, tem pessoas que falam assim, eu não entendo a Bíblia. Então peça para o Senhor abrir os teus olhos do teu entendimento. Clame e Ele responderá. Porque o Senhor não olha para a aparência, Ele olha para o coração. Enquanto eu estava, sei lá, não sei o quê, eu fiquei na bobeira. Mas quando eu falei, Senhor, eu quero entender, o Senhor abriu o meu entendimento. O Senhor abre o entendimento de todo aquele que pede. E principalmente aquele que se submete a Ele como Senhor primeiro. Primeira condição para você ter o entendimento aberto é se submeter a Jesus Cristo, o Senhor primeiro. Porque Ele é o Senhor do conhecimento. Ele é o Senhor do entendimento. Mas o Deus desse século, ou o Deus desta era, que se refere a Satanás, o diabo,
E ele exerce influência sobre as pessoas que tentando afastá-las do evangelho. Então, se tem alguém que coloca empecilho para você não estar no corpo, estar ouvindo a palavra, ouvindo o ensino, é Satanás. Ele trabalha para isso. Então, ele impede que a verdade e a luz do evangelho de Cristo sejam vistas e compreendidas pelas pessoas. O evangelho é a luz de Deus para os homens. Não é uma cegueira física, né? É uma cegueira espiritual. Não é falta de inteligência. Eu não sou inteligente para compreender. Não, você não precisa. Todos nós somos inteligentes, porque o Senhor nos deu um espírito e esse espírito nos dá entendimento. Então não tem ninguém burro, não. O que falta é conhecimento. O que falta é aprendizado. O que falta é você se interessar, crescer e você vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo nada. Eu vi a minha sobrinha, a minha netinha ontem pintando, ela está pintando. Antigamente eu dava um desenho para ela, riscava tudo, né? Riscava todo o desenho, né? Agora ela está desenhando direitinho dentro dos modos, dos desenhos, dos bonequinhos. Ela desenha direitinho, combinando as cores. Eu falei para ela, tá vendo como a gente aprende tudo? É assim, amado. Só que precisa ter interesse. Precisa ser ensinado. Daí a importância, eu vou frisar isso porque o Senhor tem me falado isso. A igreja que vai ser levada da terra é a igreja que está obediente ao Senhor. Junto. Foi a palavra que eu dei para a igreja na semana passada. Fiquem juntos. Fiquem juntos. Porque juntos, o inimigo, ele perde o poder. A influência. O que está acontecendo no mundo, o que vai passar a acontecer nesse mundo. Esse abalo todo, se você não estiver firmado junto com o corpo, você não suporta. Então, o inimigo, ele bloqueia o conhecimento de Deus. Ele não quer que as pessoas, que essa luz do evangelho resplandeça, porque ele sabe do poder, ele sabe do objetivo do evangelho, ele sabe. E você? Vai se deixar enganar? A salvação é para o tempo que se chama hoje. O tempo estipulado para a salvação é agora, diz a palavra. Porque um dia a porta da salvação se fechará. A graça se fechará. Porém, o propósito eterno para o qual Deus fez todas as coisas em Cristo Jesus vai permanecer para sempre. Quem estiver dentro desse propósito vai permanecer para sempre também. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então preste atenção no que Deus fala. Cuidado com a voz do inimigo, que transtorna esse texto. Como disse para Eva, certamente vocês não vão morrer. Hoje, ele mudou a linguagem dele. Não, vocês vão morrer e viver várias vezes. Cuidado. Cuidado, em nome do Senhor Jesus. Está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quem espera o Senhor para a salvação? Diga, eu estou aqui, nós cantamos hoje, Yeshua vem. Yeshua vem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 em diante. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E aqui está o papel da igreja. Eu não estou falando de igreja placa. Toda vez que eu falar a palavra igreja, eu não estou falando da comunidade evangélica unida, especificamente. Eu não estou falando da igreja batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, estou falando do corpo, que é invisível, que o Senhor conhece os que são seus. A igreja na Bíblia é uma igreja espiritual, invisível, que Deus conhece o coração e não a aparência. Está em todos os cantos e recantos dessa terra, é de todas as tribos, raças e nações, línguas, tudo. E deu para a igreja o ministério da reconciliação. Olha que lindo. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu me dedico a ensinar o evangelho. Por isso que você, meu irmão, quando tem oportunidade, fala de Cristo.
Você anuncia, busca Cristo, é Ele a salvação. Você testemunha do que Deus fez na sua vida. No mundo a gente tem aflições ainda, a gente tem convicção disso. Mas como Cristo venceu, eu também vencerei o mundo. Então você tem essas convicções, você é sóbrio. Você discerne o tempo, você discerne as coisas espiritualmente. E você não é discernido de ninguém. Porque você tem a mente de Cristo. Então o ministério da reconciliação está com a igreja. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então quem reconcilia o homem com Deus é Cristo, sempre é Cristo. Não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós temos o ministério da reconciliação, nós somos embaixadores de Cristo na sua casa. Homens e mulheres, marido e esposa são embaixadores de Cristo. Eu e a Lu estávamos conversando, que os casamentos hoje em dia são tão estranhos. Eu não aceito esse tipo de palavra para um casamento de cristãos. Porque então essas pessoas não tiveram um entendimento transformado. Porque um cristão transformado, ele sabe como amar a sua esposa sabe como ser uma esposa de acordo com a palavra. Existe harmonia, existe unidade verdadeira. Não uma competição. Que reflete, como Jesus mesmo colocou na palavra, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E fala também do homem e da mulher com relação a essa experiência Cristo com a sua igreja. Então discerne essas coisas. Então a pessoa que discerne isso, ela tem o ministério da reconciliação na casa, no trabalho, nas suas tarefas, nos seus negócios. É que nem aquele vídeo que eu coloquei no grupo daquele ator, que ele fala, é um ator famoso, que ele conheceu Jesus, louvado seja Deus, festa nos céus. Ele falou assim, olha, não me importa nada. O que me importa é que o Senhor me conheça. O que me importa é que o Senhor hoje, eu tenho ao Senhor e o Senhor tem a mim. Aplausos do mundo não me interessam mais. Então, é isso que a pessoa, entendeu? Ela está num outro nível. Por isso que a gente prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Mas muitos ouvem, a pregação, muitos ouvem o caminho apontado por Cristo, mas continuam seguindo as suas próprias presunções, os seus próprios pensamentos, os próprios intentos, os seus corações enganosos. Por isso que eu te falo pela minha própria experiência e pela experiência dos meus irmãos que estão aqui, eu te falo, se humilhe debaixo da mão de Deus. Se humilhar debaixo da mão de Deus é colocar tudo que eu sou e que eu penso no foco da palavra, na luz da palavra. Não bateu, eu tenho que limpar a minha vida, eu tenho que tirar isso da minha vida. É simples. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não está falando que sem uma crença, não está falando de algum tipo de crença, está falando que sem Cristo, porque a fé é Cristo, fé é a palavra que Deus fala, fé não é o que o homem presume de como agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Cristo, significa sem obedecer a Cristo, sem obedecer ao seu Evangelho, é impossível agradar a Deus. E uma das coisas mais poderosas, amados, que eu aprendi, e que a igreja aqui tem aprendido também, que você precisa aprender. Uma das coisas mais poderosas que a gente descobre quando está em Cristo Jesus, é que Ele não é apenas o caminho, Ele também é o destino. Ele também é o destino. Quando meus olhos se fecharem aqui, quem eu vou ver em primeiro lugar é Ele. É Ele, o meu Senhor, que vai me dar a mão, esticar a mão e dizer, vem filha, para o reino que eu tenho preparado para você. Vem para o teu lar verdadeiro. Aleluias. Tudo. A gente vai começar a estudar Gênesis aqui na quarta-feira. Quem puder estar aqui, esteja aqui. Hoje vamos começar a estudar a Bíblia de novo, desde o começo.
Eu estou aprontando, estudando esses dias que eu fiquei preparando, eu preparo tudo de novo. Eu tenho as coisas e começo a preparar tudo de novo, como se eu estivesse aprendendo também. Eu digo para você que tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, do lado, de todos os cantos, visíveis e invisíveis, tudo começou em Cristo. E nele encontra propósito. Quando a gente entende a Bíblia, isso é verdadeiro e fiel. Então atente para o que ele diz. Não há salvação na eternidade, o tempo é agora. Eu vou repetir isso para você com todo o amor de Cristo Jesus. Ouça o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo, homem. Entenda o que ele ensinou. Aprenda através de uma igreja que ensine a palavra verdadeiramente. Não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Romanos 10, versículos 13 e 14 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão naquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é preciso pregar. A fé não brota assim, ó. A fé ela brota pelo ouvir a palavra. Por isso que Jesus nos comissionou a pregar a palavra. O evangelho de Cristo precisa ser compartilhado, porque através dele o homem recebe a vida e passa a participar do propósito eterno que ele tem preparado para nós. Jesus disse em João 5:24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, presta atenção, presta atenção no que ele está falando. Presta atenção, meu irmão, presta atenção, você que está me ouvindo. Na verdade, quando ele repete isso, presta atenção duplamente, hein? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, palavra do Senhor, palavra dele, não é palavra de homens, não é coisa humana, não é denominações humanas, não é instituições humanas, ninguém tem poder do que a palavra de Deus tem. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluias. Por isso que eu cumpro com alegria, amados, esse ministério. Eu entendi isso, né? Eu entendi isso e luto como Paulo lutou, combatendo o bom combate, guardando a minha fé, até terminar a minha carreira. Amém? Para dar testemunho da graça do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Então, a gente vai entender que Jesus, ele estava no princípio de todas as coisas, ele se manifestou em carne, então tem um propósito agora em andamento, né? Ele voltou para o céu. Veja bem, ele estava no princípio quando criou todas as coisas, ele encarnou, veio trazer a solução para o pecado que se instalou na humanidade, voltou para os céus. Então, enquanto ele está nos céus, existe um processo em andamento. E a gente precisa entender que a gente está nesse processo. É como o povo de Israel que foi tirado do Egito e teve que caminhar no deserto até a terra prometida. E esse caminho é um caminho que tem que ser de obediência debaixo da palavra do Senhor para estar debaixo da proteção e da vida dele. Então entenda essas coisas. E ele voltará para estabelecer o seu reino eterno. Ele enfatizou, uma das ênfases de Jesus no seu ministério foi o que está em Mateus 6,33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Deus falou através de Cristo. Deus falou através dos profetas, mas o ápice da revelação de Deus foi Jesus Cristo. Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus falou. Então o que está escrito nos profetas não é o homem, é Deus, tenha certeza disso. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho, Jesus, né? A quem constituiu o herdeiro de tudo, presta atenção que é o propósito eterno de Deus. Por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então o texto é bem claro, né? Ele foi apontado, ele estava no princípio, Deus fez herdeiro de tudo, ele veio para, né, através do sacrifício dele, ele resolveu o problema do pecado, voltou aos céus, está sentado à destra de Deus nas alturas. E ele voltará para estabelecer o seu reino. Mas o que é o reino de Deus e a sua justiça, que é o tema da minha pregação de hoje? O reino de Deus e a sua justiça. Que é isso que Jesus falou para a gente buscar, né? O reino de Deus é o domínio e o governo de Deus. Presta atenção. O reino de Deus é o domínio e o governo de Deus. Escreva isso. É Deus governando. Ah, mas não é o homem que tem que governar. Deus não deu ao homem governar, mas o homem precisa ouvir o quê? A Deus. Andar debaixo dos princípios de Deus. Andar pelas coordenadas do Criador. Quem sabe explicar, quem cria um relógio, quem sabe explicar esse relógio? É o Criador dele. O mecanismo, por isso que vem uma bula, com todos os produtos, venham como usar, porque o Criador é que dá a orientação de como usar. Então o Criador quer dar orientação para nós, e sábio é o que a gente não está vendo no mundo, de maneira geral, né? Estou falando de maneira geral, porque nós estamos aqui e cremos na palavra e na orientação do Senhor. Mas o mundo, de maneira geral, não entende isso. Então, o reino de Deus e a sua justiça é o reino de Deus, é o domínio e governo dele. E esse reino, a gente precisa entender que está vinculado a Jesus Cristo. Que na sua primeira vinda veio tratar da questão do pecado, como ele disse mesmo, né? Que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, conforme está em Lucas 19:10. Ele veio primeiro estabelecer o reino espiritual, não físico. Porque o homem estava fora da glória, estava fora do propósito de Deus, estava morto. Então ele veio restituir a vida. Por isso que eu falo que é o reino espiritual. Ele não veio com aparência externa, veio com aparência interna. É preciso que o homem rompa com a geração de Adão, nasça de novo pela fé em Cristo. Então ele estará apto a participar do reino eterno de Deus, porque ele se vestiu da justiça de Deus. Isso é profundo. Isso é profundo. Quem dera. É como eu publiquei essa semana. Quem dera a gente saísse do conhecimento superficial e na profundidade, na largura da palavra, da riqueza da palavra de Deus. Então ele veio estabelecer o reino espiritual que está dentro de nós primeiro, preparando para o seu reino físico e literal. Preparando os homens para o seu reino físico e literal que se dará na sua segunda vinda. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse reino foi profetizado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e se cumprirá no tempo determinado por Deus. Existe um tempo para todas as coisas. E esse reino será um reino eterno. O profeta Daniel falou sobre isso, e lá no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44, acompanhe comigo a precisão da profecia. Daniel 2, 44. Meu Deus. Mas ele está falando aí de um contexto, né, que hoje o mundo tem os seus reis, tem os seus governos, né? Tem os seus poderes. Então, Daniel diz, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 7, não acabou, tem mais. Daniel 7, versículos 13 e 14. Daniel diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Aleluias!
e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o reino de Deus, que é Cristo o Senhor reinando. Os judeus aguardavam esse reino. Os judeus estão aguardando o Messias, mas a igreja de Cristo está cantando: Yeshua veio me buscar agora. Ele já veio. O povo de Israel esperava o Messias, ele veio, eles não reconheceram. Jesus disse: eu vim para o que era meu e os meus não me receberam. Um povo estranho. A aliança que eu tinha com vocês vai me ouvir. Vai me ouvir. Eu e você ouvimos. Aleluias, ouvimos. Você que não é um judeu, você que é um gentil. Gentil é todo aquele que não faz parte do judeu, da hereditariedade, da genealogia judaica. Porque a igreja não é composta agora só de judeus. Tem judeus convertidos, louvado seja Deus. Tem judeus que se entenderam, tem judeus sim, mas a nação como um todo não. A igreja é composta de judeus e gentios. Paulo fala isso, que foi um mistério que ele teve que entender. A igreja de Cristo, ela é composta de pessoas de todas as nações, de todas as línguas. Os judeus aguardavam isso. E nós aprendemos sobre o reino de Deus com a vinda de Jesus ao mundo. Os judeus esperavam o reino de Deus, mas eles não entendiam no que consistia o reino dos céus. João Batista começou a pregar, depois também Jesus, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eles ouviam isso, mas eles não entendiam no que consistia o reino dos céus. Eles achavam que, como eles estavam debaixo do jugo romano, que ele era para a libertação deles, do jugo romano, que era para dar para eles a posse da terra que foi prometida aos patriarcas. Eles estavam preocupados com o reino físico. Por isso que Jesus falou para ele: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso vai ser acrescentado. O judeu ainda, como nação, não entendeu isso, porque tem um tempo, o povo de Israel está endurecido. E a gente vai entender isso com os estudos. Então eles queriam ver o reino, mas a ideia deles era física e não espiritual. Os filhos de Israel deveriam buscar primeiro Cristo e a sua justiça, mas a preocupação deles era com a manifestação de um reino físico, quando eles estavam mortos. Jesus não divide o seu trono com ninguém. Primeiro é preciso que ganhar o teu coração, depois sim, o plano dele físico se estabelecerá sobre a terra, tá? Então, eles não entenderam que precisavam se cobrir primeiro com a justiça de Deus, para poder ver o reino de Deus. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, um líder, um mestre, né? Não se espante. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Se você não nasceu de novo, isso vale para Nicodemos, vale para todos os apóstolos naquela época, vale para cada cristão que se converteu, vale para mim e para você hoje. Se você não nasceu de novo, você não pode ver o reino dos céus. Então era preciso, por quê? Porque é preciso corrigir a rota que o homem está, a rota do caminho da perdição. Eu tenho que sair desse caminho, eu preciso mudar esse caminho está levando o caminho de Adão. Mas quando eu entendi o evangelho, eu saí debaixo da desobediência de Adão e entrei debaixo da obediência de Cristo. E a justiça de Cristo me cobre. Eu agora estou vestida com o manto da justiça. E você também. O manto da justiça está sobre você. Por isso que ninguém pode te condenar, ninguém pode te acusar. Não é comportamento, comportamento precisa ser corrigido sim. O pecado foi resolvido. A gente tem falado sobre isso porque existe um ensino que atormenta e transtorna a beleza, a plenitude e a profundidade do Evangelho de Cristo. Eu sou justa porque meu Cristo me justificou. Amém? Mas quando eu entendo essas coisas, é óbvio que o meu comportamento em algumas coisas precisam ser corrigidos. É óbvio. Meu Deus. Então, a gente precisa sair desse caminho. Hebreus capítulo
E a despeito de toda a rejeição de Israel, Jesus veio para o seu povo, né? Primeiramente para o seu povo. E a despeito disso, ele cumpriu a missão que o Pai lhe deu. Por isso que a despeito, amado, das rejeições que você tiver aqui, dos escândalos, dos maus testemunhos, cumpra a vontade do Pai. É isso que eu tenho falado. Bate tudo que eu estou falando, tá entendendo? Se você está servindo ao Senhor, obedeça ao Senhor. Mesmo diante das contradições deste mundo, mesmo no meio das vezes do povo. Apesar da rejeição do povo por Jesus, ele cumpriu a vontade do Senhor. Hebreus 10, 12 e 13, que está também no Salmo 110, 1, que é profecia. Havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, presta atenção, então não tem que fazer mais nada pelo pecado. Quem já pagou tudo? Quem pagou tudo? Jesus. Tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E essa linguagem eu fui entender recentemente. E é tremenda. Isso aí é um ponto. Guarde isso daí aí. Hoje, nós que estamos em Cristo, a gente sabe que sobre nós, Paulo fala isso em Romanos 8:1, que sobre nós não pesa mais nenhuma condenação. Então, eu estou livre da condenação de Adão e estou livre também do tribunal do trono branco, das minhas obras, né? Dos meus erros, dos meus desacertos. Eu vou ser julgada também no tribunal de Cristo, mas não é para condenação, é para galardão, é para recompensa, é para níveis que eu não entendo aqui hoje, nem está fora da minha competência e também da tua. Né? Não está revelado, a gente não tem que ir além disso, ok? Mas todos nós seremos julgados, tá? Os perdidos para condenação eterna, para níveis que eu não sei, que nem quero saber lá, e para os da justiça serão julgados para níveis também do céu, tá ok? Então, depois da obra consumada, é bom entender isso. Consumada a obra de redenção, Cristo está sentado à destra de Deus, aguardando o tempo determinado, quando ele voltará e estabelecerá o seu reino eterno, o reino físico. Ainda não é Jesus, por isso que eu tenho pregado minhas pregações para trás. Jesus está reinando? Não, Jesus está entronizado nos céus e na terra por Deus, mas ainda não está sentado no trono de Davi, que é a promessa de Deus. Então ele voltará e estabelecerá o seu reino eterno, unificando as funções de rei e sacerdote, conforme o propósito estabelecido na eternidade. E aqui você vai entender, na próxima ministração minha, eu vou falar do papel da igreja, a vocação celestial da igreja, corpo de Cristo, que fará parte disso, ó, unificando as funções de rei e sacerdócio. O que Deus fala acerca de nós? Vocês serão reis e sacerdotes, está na palavra, gente. Pedro fala sobre isso. Mas vamos para Atos capítulo 3, versículos 19 a 21. Pedro, naquele testemunho de Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim tempos de refrigério na presença do Senhor. Tempos de refrigério na presença do Senhor. E ele envie a Jesus Cristo, que já foi pregado a vocês. O qual, versículo 21, presta atenção, o qual convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então, o reino de Deus, que é Cristo, chegou ao mundo há mais de 2000 anos. Nós estamos no ano 2026, por aí, né? O reino de Deus chegou ao mundo há mais de 2000 anos. Embora a gente ainda não veja que tudo está debaixo do domínio dele, mas Deus sujeitou a ele todas as coisas. Ele voltou aos céus e está aguardando alguns propósitos ainda. Ele está entronizado nos céus, mas ainda não está no trono de Davi. Por quê? Eu vou antecipar alguma coisa para você entender. Tá ligado, tá casado isso. Porque há tempos determinados sobre Israel. Tá? A Bíblia mostra que os tempos são determinados para Israel. Eu já vou explicar isso. Mas para a igreja, não. Para Israel, com relação à escatologia, ao tempo do fim, Deus deu uma profecia, a profecia de Daniel 9, que é a profecia das 70 semanas.
E nas 70 semanas profetizadas por Daniel, capítulo 9, você vai ver que são os tempos estabelecidos sobre Israel para que o ungido reine, para que o reino seja estabelecido fisicamente a Israel. Mas aí tem um intervalo nisso, porque surge a igreja. E a igreja, quando o ungido nasce, estava na 79ª semana. É interrompida a contagem. O relógio profético de Israel para que se abra a plenitude dos gentios. Meu Deus! Que riqueza! A contagem para. E começa a plenitude. Desde a morte e a ascensão de Cristo aos céus, começa o período chamado plenitude dos gentios, que é o período em que está sendo edificada a igreja do Senhor. Por quê? Deus estabeleceu na sua palavra que para todo propósito há tempo e modo. Eclesiastes 8:6 fala sobre isso. Eclesiastes 8:6 diz que para todo propósito há tempo e modo. E Deus estabeleceu duas coisas exatamente para que Cristo volte. Depois de consumada a obra da redenção, duas coisas precisam se cumprir. Não é nada disso que o mundo está vendo aí, não. Porque isso aqui são sinais, terremotos são sinais. Não, os sinais de Mateus 24, 25, não é para a igreja. Porque a igreja não vai estar mais aqui. É para Israel. A Bíblia foi escrita por causa dos judeus. E ele é um povo que estava endurecido. Não está entendendo nada. Um dia vai entender. Mas agora eles estão endurecidos. Então, há duas coisas estabelecidas por Deus para entregar o reino da terra ao seu filho. Primeira, a edificação de um templo de pedras vivas. Templo de pedras vivas para Deus. Conforme Deus falou, eu vou falar o texto já, que Deus deu para Davi. Segundo, que os inimigos sejam colocados debaixo dos pés de Cristo. E você vai entender isso na sequência dos estudos. Nós vamos ver sobre a igreja, 2 Samuel 7, profecia dada a Davi, a partir do versículo 12. Samuel 7, 12. Quando os teus dias, está falando para Davi, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, né? Então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e eu estabelecerei o seu reino. Presta atenção, porque não era o Salomão, era um descendente. Este, versículo 13, edificará uma casa ao meu nome. Não era a casa que Salomão construiu. E eu confirmarei o seu trono, o trono do seu reino para sempre. Então não poderia ser o templo que Salomão fez, porque o trono de Salomão, o reino de Salomão, caiu. Mas o reino deste que vai se edificar uma casa nunca mais vai acabar, conforme Daniel falou também. É um reino que nunca será destruído. Entende? Tem que casar as coisas. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, este descendente de Davi teria que edificar uma casa a Deus, de pedras vivas. Cadê as pedras vivas? Cadê? Aleluias! É os adoradores em espírito e em verdade. É os adoradores em espírito e em verdade. Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 13. E fala-lhes, dizendo, Deus falando através de Zacarias, fala-lhes dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, ele levará a glória, assentar-se-á no trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, conselho de paz haverá entre ambos os ofícios, rei e sacerdócio. Esse é o texto de Zacarias que fala também sobre a edificação desse templo. Então, neste tempo, amados, enquanto Jesus está no céu, o que está acontecendo na terra? A edificação desse templo de pedras vivas. Não é placa. O homem pôs placa, segundo as suas presunções, interpretações bíblicas, conceitos humanos e até diabólicos, pôs placas. Mas o Senhor, vou repetir, conhece os que são seus. O Senhor conhece. E não é conhecer de saber, é conhecer de ser um com Ele. É conhecer de intimidade, de comunhão, de vida. Aleluias. Eu vou parar por aqui por causa do tempo. Então,
Cristo está edificando esse templo. E a semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso. A importância do corpo de Cristo, a igreja. A vocação celestial da igreja, que muitos interpretaram, por isso que existe interpretação tenebrosamente errada sobre a eleição e predestinação. Eleição e predestinação não é para a salvação. Para a salvação é a graça de Deus através do Evangelho. Eleição e predestinação é bênção para aqueles que foram salvos em Cristo. E nós vamos entender isso na semana que vem, na vocação celestial da igreja. Amém? Que a luz do Senhor resplandeça sobre você e te dê entendimento pleno de todas essas coisas, porque eu te garanto que essas palavras são a tua vida. Em nome do Senhor Jesus.